E aí, mulherada, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda Xavier e hoje eu vou falar um pouco com você sobre cocriação. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Então assiste o vídeo até o final que eu vou explicar tudinho pra você. Bom, eu decidi gravar esse vídeo porque eu tô passando por um processo bem forte de cocriação. E aí eu vou explicar para vocês o que é cocriar, eu vou explicar o que a gente faz para poder criar, né, a nossa realidade, por que a gente chama de cocriar. Eu vou falar sobre tudo isso e vou contar um pouquinho sobre uma cocriação que eu fiz e eu ainda não consegui alcançar. Então, vou dividir com vocês um pouquinho desse sentimento de quando a gente cria, cocria a realidade, traz, sabe, aquele sentimento, aquela vontade, mas e aí meu desejo, ele não aconteceu, né? E eu vou dividir com vocês um pouquinho, assim, do meu sentimento, do que eu tô passando. Eu tô passando por um processo bem profundo de catarses e eu acredito que eu ainda não estou merecendo, né, a minha cocriação, por isso que ela ainda não veio até mim. E eu vou explicar também essa questão do merecimento, tá, nesse vídeo, porque às vezes a gente pensa, eu não tô merecendo porque eu não sou uma pessoa boa, eu não tô merecendo porque eu não tô fazendo algo bom pro outro, mas às vezes quando a gente fala assim, a questão de merecer algo que você deseja na sua vida, a questão não é merecimento, que assim, você é boa, você vai conseguir, você merece, você é má, você não vai conseguir, então você não merece. Não é nada disso. Quando a gente, né, na lei da atração fala em merecimento, eu conseguir atingir a minha frequência na mesma frequência do objetivo que eu quero realizar. Quando eu conseguir alinhar a minha frequência com a frequência do que eu quero para minha vida, isso é o que a gente chama de merecimento. Ela vem até mim, entendeu? Porque eu tô tão alinhada com aquilo que eu quero, eu tô tão alinhada com a minha verdade, eu tô tão alinhada com a mesma frequência que o que eu desejo tem, a gente conseguiu sintonizar na mesma frequência como se fosse um rádio, né? Eu tô ali tentando sintonizar a rádio, mas ainda tá meio chiado, não tô conseguindo ouvir com nitidez. Quando eu consigo ali sintonizar exatamente a frequência certa ali, sabe, da rádio, pronto. Aí eu já consigo ouvir tudo nitidamente, o som bem limpo para mim. Da mesma forma acontece quando a gente faz a nossa cocriação. Para começar, então, deixa eu explicar por que a gente fala cocriar, né? A gente está ouvindo tanto em tantas redes sociais aí, tantas falas de tantas pessoas, né? É porque você cocria a sua realidade, porque é você quem cocria o seu hoje, o seu presente, você cocria a vida fantástica que você quer. E o que é cocriar a vida fantástica? O que é cocriar a minha realidade? Porque quando a gente fala cocriar, significa que a gente não está criando sozinho. A gente tem um mundo superior e a gente tem um mundo inferior. Nós, mortais, né, seres terrestres, nós vivemos aqui no mundo inferior. Então, esse mundo inferior aqui é como se, na verdade, ele não existisse. O mundo real seria o mundo superior. Então, aqui tem uma faixa de frequência que divide mundo inferior, somos nós, onde nós estamos agora na Terra, e mundo superior, que é onde está o nosso eu superior, que é onde está o nosso eu interior, o Deus co-criador do universo, Atma, centelha divina e tantos outros nomes que a gente pode dar. Então, nossa centelha, nosso eu superior está aqui e nós estamos aqui, Nós estamos conectados, tá? A gente pode estar bem próximo um do outro ou bem afastado. O que vai definir isso é a minha conexão com a minha centelha, é a minha conexão com o meu eu superior.
Se eu tenho no meu dia a dia ali práticas que eu consigo fazer todos os dias, práticas positivas, sabe? De meditação, de gratidão, de exercer o bem dentro de mim, de agradecer por tudo que eu tenho, de trazer frequências boas, então eu consigo cada vez mais me alinhar com o meu eu superior. Mas se de repente eu tô seguindo por um caminho, sabe, mais diferente do que esse, né, de meditar, eu tô sempre envolvidas com outras energias, sabe? Eu tô envolvida com energia de negatividade, de fofoca, de raiva, de rancor, mas isso tem que estar assim todos os dias muito presente, sabe, na minha vida. Então eu acabo me afastando um pouco aí da minha centelha, do meu eu superior. E por que a gente chama cocriar, né? Por que essa palavra ela tá tão presente agora? Se você está assistindo esse vídeo é porque você em algum momento já ouviu falar sobre lei da atração, sobre cocriação, sobre o que você pede, você atrai, né? Você recebe para sua vida. Então, o que é isso? Cocriação é quando eu tenho um desejo e esse desejo, quando ele chega até mim, quando ele vem até minha mente, eu conectada com o meu eu superior, com a minha centelha, alinho esse desejo. Então, na verdade, quando ele chega até mim, é porque ele já passou pelo plano superior. Ele já passou pelo mundo superior. Então, a minha centelha, o meu eu superior, ele já co-criou, né? Ele criou para mim, ele trouxe para mim de lá de cima esse pensamento para eu criar aqui. Então, por isso que a gente chama de cocriação. Eu primeiro crio no mundo superior para depois criar no mundo inferior. Então, é uma cocriação. A minha centelha cria e manda para mim esse pensamento na minha mente, a minha mente emana o pensamento, manda para o universo e no momento que eu estiver completamente alinhada, conectada com o que eu desejo, o meu desejo vem a mim. E por que às vezes a gente fala, né, de merecimento e tudo mais? Como eu falei no começo, merecimento. Quando eu consigo soltar a resistência. O que é soltar a resistência? Eu acho que para eu poder continuar falando, solta a resistência que vem, eu preciso explicar também o que é soltar, né? Senão fica meio confuso. Então vamos lá, olha como que isso funciona, né? Eu sinto aquela vontade, aquele desejo por alguma coisa. Então eu penso nessa coisa, eu sinto a vontade, aquele quentinho no coração, poxa, se eu tivesse isso ia ser tão bom, né? E aí, eu vou ter um dia, vamos pensar assim, eu vou ter um dia, e aí de repente eu soltei e esqueci. Eu não fico presa naquilo, sabe? Todos os dias, não, porque tá demorando, porque não tá chegando, porque... Soltar a resistência é deixar realmente acontecer, é deixar que aconteça para que realize, sabe? E tem um exemplo que eu vi nas aulas do professor Hélio Couto, que eu achei tão interessante que os meus exercícios de visualização agora eu estou fazendo exatamente desse jeito. Eu achei fantástico o exemplo. Você vai no restaurante, você olha o cardápio, você lê ali o prato que você quer, você chama o garçom, faz o seu pedido e você tem certeza absoluta que no tempo que for estipulado, o seu prato vai chegar, não é? Você tem certeza que se você pediu hambúrguer, vai vir hambúrguer, se você pediu uma massa, vai vir a massa, vai vir o prato do jeito que você pediu. Você confia ali no garçom, o garçom vai trazer a bebida que você pediu, o garçom vai trazer ali o prato que você pediu e ok. Com o universo a gente tem que fazer a mesma coisa. Por quê?
No restaurante, você não pede e daqui 5 minutos você vai lá e fala, garçom, olha, eu quero fazer esse pedido. Tá, senhora, mas você já fez esse pedido. Não, mas eu quero fazer de novo. E aí dá 10 minutos, ó, eu quero fazer esse pedido. Você fica pedindo novamente, novamente, novamente no restaurante, a gente não pede. A gente pede uma vez e confia de que o nosso prato vai vir. Se tá demorando um pouquinho ou não, passou ali do tempo, você chama o garçom de novo, meu pedido já tá chegando? Ou seja, você não vai refazer o pedido. Você vai perguntar se o pedido que você fez anteriormente tá chegando. E na hora que ele chega, você se satisfaz, paga a conta e vai. Você tem certeza de que você vai entrar no restaurante e vai comer. Com o universo tem que ser a mesma coisa, porque a gente pede e a gente fica, porque eu queria tanto. Nossa, mas eu seria tão feliz se eu tivesse isso. Nossa, mas a minha vida, mas... E você tá alinhada com o seu desejo? Você tá alinhada com o que você sente, pelo que você quer, sabe? Você tá alinhada ali na frequência certinha, que essa frequência vai fazer você se unir com o seu desejo? Será que sim? Porque eu tô falando muito por experiência própria. Eu não tinha intenção de gravar esse vídeo falando sobre cocriação, mas eu tô num processo de cocriar uma coisa muito grande que eu quero há algum tempo e eu não tô conseguindo. E aí, quando eu falei ali no começo do vídeo sobre os sentimentos ruins, né, que a gente sente, raiva, tristeza, rancor, mágoa, a gente classifica, né, esses sentimentos como baixos, né, e os sentimentos de amor, de gratidão, tal, a gente classifica como alto, né? Eu costumo dizer que é uma escada dos sentimentos. Então tem ali a do primeiro degrau, que são esses sentimentos mais ruins mesmo, né? Tristeza, ódio, rancor, mágoa, e os de lá de cima, no topo, para mim, tá o amor, né? Que é o amor, sinceramente, para mim, ele salva o mundo. E esses dias eu tava muito triste mesmo. E eu tava tentando fazer de tudo pra liberar essa tristeza de mim, né? Porque eu sei que o sentimento de tristeza a gente coloca ali como classificação baixa, né? E eu não queria morar nessa tristeza, né? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia deixar de sentir. Ela tava aqui e ela tava presente. E aí eu falei, caramba, viu? Aí tentei conversar com meu irmão. Falei, poxa, eu tô triste hoje. Aí ele, por que tal? Aí eu contei, ele pegou e falou, mas você, sabe, tentando me tirar também da tristeza, sabe? Leva aí o pensamento. Você tem recursos, né? O pior é isso, é que quando a gente tem o recurso, a gente não quer admitir que a tristeza, a raiva, esses sentimentos, eles podem chegar até a gente, né? A gente quer se blindar desses sentimentos. E aí, nesse mesmo dia, o meu irmão me mandou um vídeo da Tânia Mujica. Eu amo ela. Ela tem uma forma de se expressar, sabe? Que chega até a gente. E aí eu, assistindo o vídeo dela, eu falei, caramba, é isso. Que ela fala que a gente tem, né, o costume de, quando esses sentimentos virem, a gente ir pro cantinho, meditar, a gente tentar fazer de tudo para afastar esses sentimentos. Mas esses sentimentos, na verdade, eles fazem parte do nosso dia a dia. Eles fazem parte da nossa consistência, da nossa vivência, né, como seres humanos aqui na Terra. Nós não somos 100% amor, nós não somos 100% gratidão. Poxa, a gente tem um momento que a gente vai passar raiva por alguma coisa, a gente tem um momento que a gente vai sentir tristeza por alguma coisa que aconteceu na nossa vida e de repente a gente não tá querendo olhar para aquilo, né? A gente tá querendo não dar importância para a tristeza e aí a gente não toma um norte, né? A tristeza, esses tipos de sentimento, eles também servem para guiar a gente. Para onde que eu quero ir? Eu quero ficar nessa tristeza, por que essa tristeza chegou até mim? Por que eu tô triste? É importante a gente validar a tristeza também. E eu tava, sabe, perdendo um pouco dessa questão mesmo de, poxa, todos os sentimentos são importantes. Eu me lembrei muito daquele filme Divertidamente, né? Que a garotinha do filme,
ela só conseguiu entender que era importante para ela voltar para casa quando a tristeza tomou conta. A alegria fazia tanto questão de que a vida dela fosse fantástica, de que não tivesse problema nenhum, que ela não fosse triste, sabe, que ela não sentisse medo, que ela não sentisse nada, né, nem raiva. Ela queria, a alegria queria dominar, só ela pudesse predominar. E na nossa vida não é assim, né? Quando ela percebeu que a tristeza também fazia parte do grupo de sentimentos, a vida da menininha começou a voltar ao eixo. E eu achei engraçado que nesse dia que eu tava muito triste, eu vi esse vídeo e eu falei, caramba, eu tô querendo desqualificar a minha tristeza. Eu tô querendo colocar a minha tristeza de lado, de canto. Por quê? E foi tão importante fazer isso, sabe? Trazer a tristeza e sentir ela. E eu não consegui sentir ela só um dia, eu tive que sentir ela a semana inteira. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Porque a gente fica muito nessa questão de, poxa, o que eu quero não vem pra mim, né? Por que não tá chegando? Por que eu juntei, na verdade, esses dois assuntos, né? Os sentimentos baixos, que a gente classifica como baixos, e a cocriação. Porque o meu sentimento baixo, ele veio através de uma cocriação que eu fiz, né? Eu não tô dizendo, não vou nem dizer que eu estou fazendo, porque é isso que eu falei. Eu já fiz o pedido pro garçom, entendeu? E quando eu entendi isso, eu fiz o pedido pro garçom, o meu prato vai chegar. E aí talvez eu tô querendo que esse prato ele chegue antes do tempo. E a cocriação que eu tô fazendo é uma cocriação muito forte que vai mexer com a minha vida. Eu tô tentando engravidar já tem um tempo e eu não tô conseguindo. E aí, quando eu percebi que eu não estava conseguindo, e também eu já tô com mais de 40 anos, então influencia, tem a questão, né, do meu esposo, eu não vou fazer esse filho sozinha, então tem, assim, vários fatores que estão atrasando a minha gravidez. Então, eu tô com 41 anos, eu tenho condições ainda de engravidar, e a minha cocriação ela foi muito específica, dizendo que eu quero ser mãe, mas eu quero engravidar, porque eu ainda tenho condições de engravidar, e eu tenho condições boas de engravidar, pelos meus exames, né? E até meu esposo comentou uma vez lá atrás, mas e se não der certo, a gente pensa na adoção? Eu falei, eu não me importo de entrar na fila da adoção, mas eu não quero tirar o lugar de uma mãe que realmente não pode engravidar. Porque no momento que eu entro na fila da adoção, pode ser que eu seja contemplada antes de uma mãe que não tenha o útero, por exemplo, sabe? E uma mulher que tá ali tentando também, tem a mesma vontade que eu, só que ela não tem condições naturais. Eu, por enquanto, ainda tenho. E é por isso que eu não pensei nessas possibilidades ainda, né? Mas tem uma possibilidade que a gente precisa fazer, ela é real, que é um tratamento. E aí a gente começou a pesquisar, tal, encontramos um lugar legal para a gente fazer o tratamento e a gente iniciou. E nessa da gente iniciar o tratamento é uma montanha russa de sentimentos. Porque você vai, faz um exame, de repente esse exame não tá bom, aí você volta para casa, desceu, sabe, a montanha russa. Aí você vai na próxima consulta, os exames estão ótimos, você volta para casa extremamente alegre. E aí depois você inicia o tratamento, de repente o tratamento não tá respondendo do jeito que você quer, volta a montanha russa novamente. Então quando eu falo que eu co-criei, mas talvez eu esteja querendo que esse desejo ele aconteça muito rápido. Essa semana eu tive a confirmação de que o tratamento que eu iniciei, ele não deu certo. E aí quando você começa a sentir aquela cólica, você percebe que a menstruação vai vir, eu sou uma pessoa que eu conheço perfeitamente meu corpo. Eu sei, sabe, os sinais que o meu corpo está me dando. Então, quando a gente sabe exatamente o que está acontecendo com o nosso corpo, a gente sente, né, quando deu certo o que você pediu, o que você quer e quando não deu.
E aí quando eu comecei a sentir tudo isso, eu falei, caramba, eu cocriei, né? Porque no momento que eu decidi ser mãe, minha centelha já tinha decidido lá que, olha, chegou o momento, eu encontrei o cara certo, agora a gente vai casar, né? E ter filho. E o ter filho não aconteceu ainda. E como eu já conheci o Alexandre, eu estava com 38 anos, já próxima dos 39, eu não tinha esse tempo todo, né? E aí a gente decidiu ter filho logo no começo, assim, do relacionamento. Com 1 ano de relacionamento, a gente decidiu que não, que então a gente teria filho. E desde os 39 anos que eu tô tentando e não tá acontecendo. E isso gera também uma ansiedade, gera, como eu falei, a tristeza, porque cada menstruação que vem, né, cada ciclo menstrual acaba sendo um vilão. E a menstruação para mim é uma coisa assim que sempre foi muito tranquila, né, depois do meu processo de autoconhecimento. E até as dores que eu sinto de vez em quando com as cólicas, elas são muito tranquilas para mim, porque eu sei que é um processo de saúde, é um processo natural. Então eu sempre agradeci muito, me conectei sempre com o meu ciclo, eu faço o ciclo lunar. Posso trazer um vídeo falando sobre isso, porque eu acho muito importante a gente acompanhar o ciclo pessoal, né? A gente tem 4 fases aí da lua e nós conectamos o nosso ciclo, as fases da lua, é bem legal. E eu acompanho o meu ciclo pela fase lunar, assim, perfeitamente. Eu faço isso com muito carinho, faço com muita presença e eu conheço muito bem o meu corpo, justamente por causa disso. E eu vim dividir com vocês um pouquinho da minha cocriação, que eu acho que essa é uma das cocriações mais conscientes que eu fiz. É uma cocriação que eu considero grande para o nível de compreensão que eu tenho, sabe? E diante de todas as outras coisas que eu já cocriei e conquistei na minha vida, eu acho que é uma cocriação bem grande e ela ainda não aconteceu. Eu fiz essa cocriação há 2 anos, né? E reforcei agora recentemente quando a gente descobriu que ia precisar fazer o tratamento. Então é isso, eu acho que esse vídeo na verdade foi mais um desabafo pela minha causa, né? Nem sempre quando você cocriar algo não significa que você não possa conseguir, não significa que vai vir exatamente no tempo que você quer. É no tempo da sua centelha, é no tempo do que a gente chama de Deus, sabe? Do Criador. É no tempo certo, sabe? É no tempo em que você realmente sintonizar aqui, ó, a sua frequência com a frequência do seu desejo. Eu acho que as coisas ainda não aconteceram aqui porque eu preciso realmente me preparar como mulher para ser mãe e talvez essa preparação ela ainda não tenha sido, sabe, totalmente completa. Eu ainda não fiz tudo o que eu precisava fazer para me comportar como mãe, me sentir mãe, sabe? E a gente, eu e o meu esposo, a gente se comportar como uma família que já tenha um filho e agradecimento por esse filho, sabe, chegar e tudo mais. Eu acho que ainda tá faltando alguma coisa aí pra gente ouvir o nosso rádio, a nossa rádio, a nossa música de forma limpa. E quando você quiser cocriar alguma coisa, que essa coisa não estiver dando certo, não desista. A gente não pode perder a fé maior, não pode. A gente tem que soltar a resistência. E eu tô sentindo que eu ainda tô, sabe, com o desejo aqui, ó, eu ainda não soltei. Quando você solta a resistência, quando você faz o seu pedido pro garçom, o garçom te traz de volta, aí não tem mais erro. Você pode ter certeza que você vai conquistar aí o que você deseja. E se sentir raiva, tristeza, rancor, algo desse tipo, olhe para você, olha para dentro. Por que esse sentimento está vindo até mim? Não queira liberar ele de uma vez. Veja por que ele está aí, sinta por que ele está aí
e só libere depois que você tiver essas respostas, tá certo? Eu te espero no próximo vídeo. Se você gostou de alguma forma e queira ajudar alguém aí a cocriar a realidade, cocriar algum desejo, compartilhe esse vídeo, porque ele foi feito realmente assim, do mais profundo nível de amor de dentro do meu coração, dividindo a minha história aqui com vocês. E se fez sentido para você, tenta ajudar aí mais alguma pessoa do seu convívio para cocriar a realidade que essa pessoa deseja, tá bom? Um beijo, até o próximo.